Olá, pessoal. Aqui é a professora Alisley Alves. Vamos continuar, então, nossa aula super legal de sistema urinário? Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a anatomia interna do rim, tá? E vocês vão ver que também é uma coisa super simples, tá? Então, olha aqui, olha. Quando a gente começa a olhar o rim, quando a gente corta, né, o rim, a gente começa a estudá-lo, a gente já começa a perceber, logo de cara, uma estrutura super interessante que vai estar aqui, olha, em volta, né, parte mais externa, não importa o nível que a gente esteja, ó, que a gente corte, mais externa do rim. Essa parte mais externa nós vamos chamar de córtex, tá? Córtex que está no rim, córtex renal. Uma coisa que é interessante a gente falar aqui é que no córtex renal, ele é formado, essa palavra córtex quer dizer casca, não só no sistema urinário, qualquer sistema, quando você ouvir a palavra córtex, ela quer dizer casca, tá? Então, por exemplo, lá na medula suprarrenal, desculpa, na glândula suprarrenal, a gente vai ter a parte de córtex, vai estar mais por fora. Lá no sistema nervoso central, nós temos córtex. Então, toda vez que você ouvir a palavra córtex, quer dizer casca, tudo bem? Então, a gente já viu que ele está mais por fora. Agora, eu vou contornar para vocês, aqui, olha, uma outra parte que também faz parte do sistema do rim, certo? Só que agora, olha, ele vai estar um pouco mais para o meio, tá? Vai estar mais para o meio. Essa parte que está mais para o meio, a gente chama de medula renal, certo? Ela está mais no meio, medula renal. A medula renal, ela vai ser composta por dois elementos, tá? Um chamado de pirâmides renais, tá vendo aqui, ó, que a gente tem umas formações um pouco mais triangulares, aqui, ó, tá? Essas formações um pouco mais triangulares, a gente chama de pirâmides, tá? Como se fossem as pirâmides do Egito, tá? Pirâmides renais. E entre as pirâmides renais, como se fossem, na verdade, são projeções do córtex para o meio do rim, nós temos esse espaço aqui, ó, tá? Chamado de coluna renal, tá? Ou colunas renais, certo? Então, a palavra medula é o que está no meio. E, nesse caso, no rim, a medula renal vai ser formada por duas partes. Colunas renais, mais essa parte que a gente viu triangular, que são as pirâmides, certo? Pirâmides renais, certo? Então, essa aqui, ó, pirâmide renal, pirâmide renal, pirâmide renal, certo? Esses dois elementos vão formar a medula renal. Tudo bem? Entenderam? Aqui, na ponta de cada uma das pirâmides renais, aqui, ó, bem na pontinha de cada uma das pirâmides, nós vamos ter aberturas pontiformes chamadas de papilas renais. Por essas aberturas, aqui na pontinha de cada uma das pirâmides, que vai passar e vai gotejar a urina. Nesse exato momento, deve estar gotejando urina aí no seu rim. Falando em gotejar urina, e falando em rim, já bebeu água hoje? Importante para a saúde. Então, vai lá beber um pouco de água, certo? Então, aí, nessa pontinha, vamos ter as papilas renais, que são essas aberturas. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que lá o espaço dentro do rim a gente chama de seio renal e que ele é preenchido por gordura? Olha ele aqui, ó, tá? Esse espaço aqui dentro do rim, tá, ó? Esse espaço aqui dentro do rim, preenchido por gordura, é o que a gente denomina de seio renal, certo? Por que é importante a gente saber córtex, medula, dentro da medula ainda saber que dentro, por que não posso saber que tudo é medula? Que dentro da medula tem pirâmide, tem coluna, para que isso tudo? Porque isso tem uma importância funcional muito grande, tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, nesse outro slide, não vou explicar para vocês detalhadamente, só vou mostrar só para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos uma imagem mostrando para a gente o néfron, tá? O néfron, como eu já falei para vocês, é a unidade funcional do rim. Vocês vão estudar ele melhor em outras disciplinas. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma primeira parte, que é esse casulinho aqui, ó, que a gente chama de glomérulo.
Do glomérulo, por onde entram lá, arteríola aferente, sair eferente e tal, né? Por dentro, pelo glomérulo, depois nós vamos ter aqui, ó, túbulo contorcido proximal. Aí a gente vai ter uma alça, chamada de alça de Henle. Aí a gente vai ter um outro túbulo contorcido distal. E aí esse túbulo contorcido distal vai depositar no ducto coletor, que é esse aqui, todo o conteúdo que vai ser eliminado, já urina, tá? E aí esse ducto coletor vai abrir, lembra que eu falei para vocês da papila renal que ficava lá na pontinha da pirâmide? Então, esse ducto coletor que recebe a urina de centenas de néfrons vai se abrir lá na papila. Olha nessa imagem aqui, ó, que a gente tem aqui desse lado. A gente tem um corte aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui, olha, nessa parte mais superior, a gente tem aqui o córtex renal, certo? E essa parte aqui de baixo é uma parte da medula. Mas qual parte da medula? A pirâmide renal, tá? Olha aqui, ó, o ducto coletor abrindo aqui na papila renal, certo? Então, com isso, a gente percebe que o néfron vai estar parte dele disposto no córtex renal, ó, parte dele vai estar disposto na pirâmide renal, tá? E aí, na pirâmide renal, a gente vai ter os ductos coletores que vão eliminar a urina, tá? Por isso que é importante a gente entender funcionalmente essa divisão da anatomia interna do rim, certo? Tudo bem, crianças? Combinado? Então, agora, nos próximos vídeos, nós vamos estudar um pouquinho agora sobre as vias urinárias. Até agora, nós vimos as funções do sistema urinário, estudamos o rim, a sua anatomia externa, estudamos um pouquinho da anatomia interna do rim. Agora, a gente vai ver como que essa urina vai do rim até o meio externo pelas vias urinárias. Combinado? Espero você no próximo vídeo. Tchau!